Basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Uniodonto Campus, o plano odontológico que resolve o seu problema. Ele atende a todas as especialidades odontológicas e as necessidades de seus associados. Sua empresa e você estão convidados a conhecer a Uniodonto Campus. Profissionais competentes, consultórios modernos, mais tecnologia no seu tratamento e muito mais dedicação no atendimento. Você que tem o dentista da sua preferência, na Uniodonto, você pode ter vários dentistas de sua preferência. Ligue 2733-4321, segundo piso do VIP Center Shopping, 2733-4321. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015.
Bom, agora são 8 horas e 45 minutos. Já voltamos com o Folha no Ar. Campos amanhece com tempo bom, 28 de máxima, 18 de mínima. A máxima para hoje é de 28. Não há previsão de chuva. A temperatura segue aí em 23 graus, agora aqui na área central da cidade. Programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Estamos conversando com João Paulo Sá Granja de Abreu, João Paulo Granja, advogado, conversando com a gente. Falamos sobre dois temas importantes aqui, um nacional, outro regional, mas que são que requerem naturalmente tempo para debate até mais longo. Segue, né, fios longos dessa conversa, mas conseguimos, acho que com o êxito aqui do João Paulo, do Aloysio, encurtar e dinamizar bem, que foi esse primeiro, mais uma fase aí do julgamento do Bolsonaro no STF, com voto de 13 horas lá do Fux, e hoje, né, e por último agora a prisão e libertação também do Gilberto Gomes, com a acusação de racismo. E agora, Aloysio, é política, números, pesquisas. Aí aciono você para fazer a gentileza de abrir e tocar esse bloco com o João Paulo. João Paulo, hoje é dia 11, né? Então, dá quantos dias? 11 menos 4, 7. 12 meses e 23 dias, um pouco menos, né? Que são 8h47. 12 meses, 22 dias e algumas horas, né? Das urnas de 4 de outubro. Isso. Parece pouco tempo, mas já entramos na conta do ano. Perdão, parece muito tempo, mas entramos na conta do ano. Não estamos mais. Estamos na conta do ano. É emblemático. E as pesquisas, eu vou começar. Temos eleições de presidente, governador, senador, deputados. Né? Vou começar de cima. Vamos ver o que está sendo. Por acaso saiu na segunda-feira uma pesquisa MDA. Eu vi. Que é comprovadamente o instituto que mais acertou primeiro e segundo turno presidenciais de 2022. Alguns institutos, como Datafolha e Quest, acertaram bem o segundo turno, mas erraram muito no primeiro. Eles se corrigiram do primeiro para o segundo. Estou falando em relação à projeção e resultado, né? MDA não, MDA bateu muito primeiro e segundo turno. Muito próximo. A margem de erro, né? É uma eleição muito apertada. Então, empiricamente, seria o instituto mais confiável para projetar a eleição presidente próxima. Você começa, acertou na última, né? E ele deu algumas resultados que aparentemente contraditórios. Em que sentido? O governo Lula, ele é desaprovado pela maioria da população brasileira. Ele tem uma margem negativa para 40%, positiva para 30,5% e regular para 28%. Há uma maioria, fora da margem de erro, né, de imagem negativa. No entanto, nas 3 projeções de primeiro turno e nas 6 que fez de segundo, Lula bate todo mundo com um registro de um empate técnico com Ciro Gomes na projeção do segundo turno, e Ciro Gomes a gente sabe que não deve ser candidato, né? Mas, enfim. Como é que você vê esses números desse instituto que mais acertou em 2022 e essa aparente contradição entre uma maioria que tem uma margem negativa, mas ele via sendo as projeções todas de primeiro e segundo turno? Vamos lá. Então, a princípio, de fato, revela a foto de momento, né? Como a gente faz sempre em pesquisa, a pesquisa é uma foto daquele momento. E aí pode ter ainda influência de uma certa interpretação pró-Lula pelas sanções dos Estados Unidos. Pode ser impactado, talvez, por uma prisão do Bolsonaro. Pode, talvez, sofrer impacto do voto ontem do ministro Fux. Então, assim, são todas paixões e questões que poderão influenciar nas fotos futuras. Mas que hoje, de fato, no momento que nós vivemos, no momento em que essa foto foi tirada, ainda sofrendo a paixão das sanções dos Estados Unidos, de fato mostram uma polarização, mas ainda a população entendendo
que a esquerda, por mais que não seja o ideal, ela tem o viés mais assim, protecionista, talvez reverberando as ações do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro contra o Brasil, quer dizer, incitando os Estados Unidos a nos punir, e talvez isso meio que una o centro com a esquerda, e aí o centro se alinhando mais com a esquerda, um pouco mais longe da direita, e talvez nesse print atual seja essa a realidade. Não, sem sombra de dúvida, as pesquisas feitas após 4 de julho, que é a data da carta do Trump com as ameaças, né, de tarifar o Brasil, que não é novidade, ele fez isso no mundo todo, o Brasil foi o único país que ele fez uma conexão política, né? Sim. Ele ligou o julgamento de Bolsonaro, né? Mas todas as pesquisas do dia 4 em diante, né, dão uma recuperação de Lula, né, todas elas. Agora tem uma coisa na pesquisa também, que a pesquisa, as pessoas vão muito assim, intenção de voto, papapá, não sei o que, é muito óbvio, né? E toda pesquisa tem sutilezas, né? A gente sabe, quem conhece um pouco de eleição 2 turnos, a eleição do primeiro turno é uma eleição de piso, e o segundo turno é de teto. Ou seja, no primeiro turno importa mais a intenção de voto, no segundo a rejeição, porque é o que vai delimitar o seu crescimento do primeiro para o segundo. Capacidade de amealhar votos que você não teve no primeiro, que você pode ter no segundo, né? Isso vai muito também por taxa de conhecimento e de conversão. Quem te conhece que vota em você, quem te conhece que não vota em você de maneira nenhuma, né? São sutilezas das pesquisas. E para terminar, para passar para governador, a pesquisa do presidente da MDA, Lula, não votaria nele para presidente de jeito nenhum, 49,8%. Quer dizer, é quase proibitivo, né? Na margem de erro é 50%, quer dizer, merecido 2 turnos é quase proibitivo. Não conhece, não sabe quem é Lula, 0,4%. Só a guisa de exemplo, a gente sabe que está inelegível em 2030, Bolsonaro, não votaria nele para presidente de jeito nenhum, 57,5%, proibitivo. Não conhece, não sabe quem é, 0,9%. São taxas muito altas, quase proibitivas de rejeição, uma taxa de não conhece desprezível, né? 0,4%, 0,9%. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, hoje apontado como o nome da direita para enfrentar Lula, né? Não votaria nele para presidente de jeito nenhum, 33,6%, a rejeição dele. Menor. Conhece, não sabe quem é, 27,9%. Estamos falando em quase 30% de mata-virgem a ser explorada numa campanha. E Ratinho Júnior, que também foi medido, não votaria nele para presidente de jeito nenhum, é governador do Paraná, né? Não votaria nele para presidente de jeito nenhum, 33,1%. Igual de Tarcísio, rejeição. Sim. Não conhece, não sabe quem é, 30,4%. Quer dizer, certamente Tarcísio e Ratinho Júnior têm um espaço a ser explorado que Lula e Bolsonaro não têm. Você concorda com isso? Concordo. Acho que até hoje o que está sendo mais dito, explorado, é a forma como o Tarcísio está tentando ser visto. Então, a lógica até então, que o Tarcísio esteja um nome de consenso do centro. A lógica do Tarcísio, me parece, que ele hoje está naquele dilema. Se ele se aproxima mais do moderado, ou se ele vai para o extremo da direita. Ou seja, agora, nesse fim de semana, por exemplo, em um evento em São Paulo, começou lá no palanque, no carro de som, começou a bater no ministro Moraes. Talvez querendo o voto da direita. Mas isso o afasta do centro, afasta do moderado. Então, hoje, eu acho que muito vai depender de como que ele vai se alinhar. Se ele vai se alinhar com o discurso moderado, com o discurso
de extremo. Então, de fato, a lógica ainda em âmbito nacional é que o Nordeste e o Norte, me parece, pouco conhecem do Sul, né? Pouco conhecem do Sudeste, pouco conhecem para baixo deles. Então, cabe a ele se mostrar assim, a que veio suas propostas, ainda pegar o bom do Bolsonaro sem tanta proximidade, quer dizer, ele ser alguém da direita moderada. Eu acho que é ele ainda mostrar de fato suas propostas, a forma como ele governou São Paulo. É como se ele fosse o Bolsonaro sem tanta paixão, vamos dizer. Vamos caindo para governador, né? Agosto trouxe 3 pesquisas, né? Trouxe mais, mas eu tenho alguma experiência em análise de pesquisa, né? E essa pesquisa tem que reproduzir na sua proporção o que manda o IBGE. Se o IBGE diz que a população fluminense tem tantos % de evangélicos, você não pode, no seu universo pesquisado, majorar ou minimizar esse espectro, né? Então, a Prefab Futuro, que fez e faz isso, eu tiro, né? Eu tiro, porque você não muda disso do IBGE para fazer pesquisa, porque aí você incorre em vício, né? Sim. Mas as 3 pesquisas de institutos nacionalmente conceituados, e um deles, inclusive, internacionalmente, que é a Atlas, né? Atlas Intel, trouxeram pesquisas do governador. A Atlas, que é a mais recente, foi feita de 25 a 29 do mês passado, trouxe 2 cenários a governador. No primeiro, Eduardo Paes, 43,9, estimulada, né? Você dá os nomes dos candidatos. Rodrigo Bacelar, 12,4, Washington Reis, 9,8, Mônica Benício, 6,6. Né? No segundo cenário, com Flávio Bolsonaro favorito a senador enquanto candidato a governador, Eduardo Paes, 40 pontos de intenção de votos, Flávio, 32,8. Aí, Fabiano Horta, 5,6, Rodrigo, 5,2, Washington Reis, 4%, Mônica Benício, 3,6. A pesquisa anterior a essa foi a feita pelo Paraná Pesquisas, né? Que deu cenário 1. Eduardo Paes, 54,8, Washington Reis, 10,6, Rodrigo Bacelar, 7,8, Mônica Benício, 4,4. Fez o segundo cenário sem Rodrigo com Washington, e um terceiro cenário em que introduz Flávio Bolsonaro como candidato a governador. E aí deu Eduardo Paes 50,6, Flávio Bolsonaro 30,5, Mônica Benício 5,3. E, por fim, o Quest, que fez pesquisa de 13 a 17 de agosto, sem Flávio Bolsonaro no cenário, Eduardo Paes 35, intenção de voto estimulada, Rodrigo Bacelar 9, Washington Reis 5, Mônica Benício 4. Quer dizer, há claramente uma grande vantagem do Eduardo Paes, né? Ele chega como favorito em todas as pesquisas, estou nessa de agosto, e o adversário mais competitivo que ele encontra nas pesquisas, até esse momento, é Flávio Bolsonaro, que é favorito nas pesquisas ao Senado. Né? Como é que você encara essas pesquisas, João Paulo? Então, a pergunta aí que eu acho que deveria constar dessas pesquisas, primeiro, é se quem conhece Rodrigo. Eu acho que hoje, assim, Rodrigo ainda, ele é um político conhecido de Campos e da capital. Me parece ainda que na Baixada, sul e norte do estado, ainda tem uma certa... Como é que eu vou dizer? Ainda é alguém novo. Ainda demanda um pouco mais de experiência e de mostrar. Então, acho que talvez, se aí tivesse essa pergunta, Rodrigo, você conhece? Eu posso quase lhe afirmar que a maioria das pessoas não conhece.
Então, acho que passa por esse processo de Rodrigo hoje, ele se mostrar mais. O Rodrigo precisa hoje, de fato, tal qual Tarcísio, se apresentar, mostrar propostas. E o detalhe hoje, assim, fato é que Eduardo já é um político experiente, o Flávio também já é experiente, já inúmeras eleições de âmbito nacional. Então, leva vantagem em relação a Rodrigo. Ele já sai na frente, sai bem na frente de Rodrigo. Então, acho que talvez passe por isso. Nessa análise inicial, o Rodrigo ainda não se mostrou candidato, ainda é pouco conhecido de grande parte da população. Mas que, de fato, hoje, Eduardo leva larga vantagem sobre Rodrigo, não tenho dúvida disso. Até, assim, pela forma dele, aquele personagem carioca, o vascaíno, boa gente, boa praça, tranquilo, que não briga, está sempre de bom humor, brincalhão. Então, hoje o Eduardo, hoje ele é o nome mais leve. Hoje, assim, o Paes é aquela figura que todo mundo gosta. E Rodrigo talvez precise hoje tirar aquela imagem de turrão, de brigão, daquele sindicalista que está sempre brigando, sempre apurrinhando, sempre jogando na cara dos outros que ele está errado. Então, acho que ele hoje precisa imitar aquela imagem de Lulinha, paz e amor. Tinha que ser hoje Rodriguinho, paz e amor. Aquela imagem do político boa gente, que todo mundo gosta, que é mais deglutível. Acho que hoje o processo é esse. Vamos lá. Até a hora que pisou no calo dele, né? Mas, enfim. Isso é verdade. Embora... Eu penso quando ele fala assim, seu Marco também sendo Lulinha, paz e amor. Ô, menino! Mas, embora eu ache hoje, Luiz... Aqui é Marco Bacelar, seu canalha! Pra garotinho, desculpa. Mas eu acho que hoje, assim, por esse rompimento de Rodrigo com Washington Reis, a briga dele com Cláudio, a briga dele com Bolsonaro, acho que talvez ele não seja o candidato ao governo. Talvez o caminho dele seja outro. TCE. TCE ou talvez federal. É possível. Possível. Mas vamos lá. Desculpa. Diga aí suas impressões. Não, concordo com você. E a pesquisa, sim, que afere taxa de conhecimento, não essas, mas anteriores, a taxa de conhecimento do Rodrigo é muito baixa, realmente. Eu concordo com você. Nem concordar, basta ver o número, né? Que isso é fato, na opinião. Ele e o Washington Reis são muito menos conhecidos que o Eduardo Paes. Flávio e Eduardo Paes são muito mais conhecidos, né? Mas o que ajuda é... Exemplo desculpa, Nogueira. A exemplo de Tarcísio e de Ratinho Júnior, que é a ideia da presidente, tem um amplo espaço a ser explorado numa campanha, né? Mas vamos... Desculpa, querem falar alguma coisa? Não, eu só queria acrescentar, mas aí nesse caso do Rodrigo ser desconhecido, não facilita porque também diminui a sua rejeição? Como foi o caso do próprio Castro, Cláudio Castro? Não, foi medido, ele tem baixa rejeição. E está atrelado realmente. Conhecimento à rejeição. Se você não conhece alguém, você não pode rejeitar. Sim. Mas vamos lá, por causa do horário, Senado. Também temos o franco favorito. Vou dar as duas últimas pesquisas que a Quest ela não fez ao Senado em agosto. A pesquisa Quest foi nacional e ela fez alguns recortes estaduais de alguns estados-chave, Minas, São Paulo, Bahia. Então, ela fez só o executivo, ela não fez o legislativo, né? A mais recente, a Atlas Intel, né? Cenário 1, Flávio Bolsonaro, 22,6% para senador, Benedita, 17% de intenção, Molon, 16,1%, Carlos Portinho, 14,1%, Clarissa Garotinho, 4,1%. Você vê que tem uma vantagem de Flávio, Benedita, Molon e Portinho estão em empate técnico, pela segunda cadeira.
Cenário 2, Flávio Bolsonaro, 23,1%. Benedita da Silva, deputada federal do PT, 17,2%. Molon, 16,5%. Cláudio Castro, 12,4%. E a pesquisa anterior, que foi a Paraná, 2 cenários também. Cenário 1, Flávio Bolsonaro, senador, 33,4%. Benedita da Silva, 26,4%. Cláudio Castro, 25,5%. Washington Reis, 14,9%. Marcelo Crivella, 14,4%. Alessandro Molon, 10,9%. Cenário 2, bem mais enxuto. Flávio Bolsonaro, 35,6%. Cláudio Castro, 30,9%. Benedita, 29,8%. Washington Reis, 19,4%. Quer dizer, você tem também um favorito, né, para a primeira cadeira e uma briga bem acirrada pela segunda, né? Como é que você vê essa eleição peculiar, porque é legislativa e majoritária? Então, eu acho que aí, me parece que Flávio já está com o pé lá, já tá com uma mão na taça, e a segunda vaga numa disputa aberta. Porém, Cláudio tem a vantagem de ter a máquina na mão, né? Mas Cláudio ainda segue no poder pelo menos até abril. Pode ser que ele saia antes de um comentário, até chegaram a cogitar que se Rodrigo viesse a governador, Cláudio sairia em janeiro. Mas acho que, sendo para Senado, ele sairá em abril. Me parece que ele vai esgotar a possibilidade até quando der. Então, acho que a tendência hoje é Cláudio crescer, obviamente, com o poder da máquina, e os demais terem que correr atrás numa briga em tese injusta. Mas o sistema é esse. Por fim, João Paulo, ele não tem pesquisa, até tem, mas não vale de nada. Eu como alguém com alguma experiência em pesquisa para o pessoal não vale nada. Vale sim, vale para saber, João Paulo está bem, Tarcísio Miranda está mal no Flamboyant. Isso serve. Só isso. Vai dizer que vai ser eleito a Cláudio Nogueira não é impossível. Mas vamos por fato empírico que nós temos então. Nós temos o Norte-Noroeste Fluminense, 5 deputados estaduais e um federal. 5 estaduais a saber, Rodrigo Bacelar, Carlos Machado, Thiago Rangel, Bruno Dauari e Chico Machado. Sim. O federal, Murilo Gouveia de Itaperuna, do Noroeste. Baseado nisso, nesse resultado da urna de 2022, como é que você projeta as candidaturas, as pré-candidaturas hoje, por óbvio, né? Só depois das convenções no ano que vem, as chances das pré-candidaturas a deputado federal e estadual, Campos Norte, Noroeste Fluminense? Isso aí, de fato, é uma loteria, difícil você prever. De fato, quem está no mandato leva vantagem. Ele é visto, se mostra, está em atividade. Todos esses citados têm um vasto acervo de serviços prestados à população, cada um no seu reduto, cada um no seu nicho de mercado, e acho que sim, tem grandes chances de serem reeleitos. E talvez também tenhamos aí outros nomes locais com igual possibilidade. Mas, de fato, Luiz, assim, para estadual estadual e federal é caixinha de surpresa. Aí é muita gente, difícil de prever, mas que, de fato, nós temos condições de termos 4, 5, 6 representantes na LERJ e no Congresso, temos sim. Uma última pergunta, também na pesquisa, mas assim, não acho, não resta dúvida, nenhuma dúvida razoável, nenhum analista, né? Que se especula, você falou de Cláudio Castro, se especula também que até 4 de abril, com o prazo legal, o Vladimir vai sair do carro, até 4 de abril para se concorrer a alguma coisa. Para federal, talvez. Pode ser vice, se especula vice de Paz, se especula vice de Washington Reis, que hoje está inelegível, mas isso está em análise, pode mudar, né? Ex-prefeito de Duque de Caxias, muito popular na Baixada, mas se não for vice, federal. E se for vice, colocar Tassiana como federal, e eu acho que seriam, sendo ele, Vladimir, a federal, ou Tassiana, também candidatos muito fortes, você concorda ou não? Concordo com você. Tanto um quanto o outro, só contando com os votos de campo, se elegem fácil. Eu acho que nosso município tem assim, condição
de fazer deputado 2 até com facilidade, sem muita dificuldade. Agora, talvez para as aspirações políticas futuras dele, ser vice de paz, acho que seria o sonho de consumo dele. Acho que você ser vice, ganhar projeção, já aspirando a algo maior para o futuro, talvez seja esse o grande sonho dele. Não sei se o desenho vai permitir, mas que uma dobradinha com o Eduardo Paes, acho que seria para ele o sonho de consumo. Sozinha. Técnica. Se ele for vice de Paes, a esposa pode ser candidata a deputada? Pode, não tem problema. Ela só não poderia ser para estadual. Ah, tá. Porque ela iria para federal. Aí sim. O âmbito de atuação dele, estadual, ela iria para federal. Aí você traz um cenário interessante aí agora, né? Ele... como diz, se o cavalo estiver passando arreadinho, com Paes aí... Desculpa, só para não ser injusto, o Caio Viana também desempenha mandato de deputado federal, mas foi eleito suplente. Isso. Mas peço perdão pelo lápis. É porque não foi eleito, ele assumiu uma suplência. Verdade. Não, o Vladimir teve aqui, né, na Rádio essa semana, no programa Interação, e ele falava, eu não posso ser um vice decorativo, né? Tem que ter conversa, tem que ter acordo público, né, para poder trazer as coisas, realizar as coisas, né, para a população, que ele alega. Bom, com essas possibilidades aí jurídicas, fica um cenário bem interessante. Eu confesso que eu nem tinha pensado nisso anteriormente. Hoje a noiva, né? A noiva tem que dizer, não, você tem que me cortejar, tem que ser carinhoso comigo, tem que me dar beijo de vez em quando. Então, assim, o noivado é isso. Você quer ouvir promessas. Agora, como que vai ser o casamento, eu não sei, né? Aí que veremos. Só a guisa de exemplo, quem foi o último vice de Getúlio? Boa pergunta, não sei. Café Filho, a gente só sabe porque depois foi presidente. Sim. É isso. Bom, vamos acompanhar esse desenrolar aí desse... Tem tempo ainda, apesar dos... Mata, Café Filho assume, né? Então a gente sabe que o vice é o Café Filho que assume o mandato. Sim. De fato, hoje, a lógica dele ser vice de Eduardo é para ele ganhar a projeção. Assim, de fato, se pensarmos aqui em Campos, o Frederico Paes é um vice ultra atuante, porque, de fato, a Vladimir permite que ele assim o seja. Sim. De fato, é difícil você ver um município com um vice tão atuante quanto Campos. Campos, eu já fiz inúmeras reuniões com o Frederico, com caneta, com igual peso do prefeito. Então, assim, de fato, entendo que ele vai querer isso também, se for vice de Eduardo ou vice de Washington. Eu até ia falar aqui vice de Rodrigo, mas desculpa, seria complicado. Chegaram a tentar essa possibilidade, né? Um namoro é um namoro difícil, um namoro complicado. Bruninho Dauaire que fala aqui que é o Cupido, né? Lembra, Luiz? Haja beijinho no pescoço. Haja pegar na mão, sorvete no X. Deve ter show, não tem mais, né? É complicado. Eita. Gente, aqui... Ainda teremos muitos capítulos pela frente, e acho que até abril nada está resolvido. Só para lembrar também, assim, brincadeiras à parte, seria um erro tático primário botar cabeça de chapa e vice do Norte Fluminense. Não faz sentido. Complementar, né? Não faz sentido. E para lembrar, outro vice muito atuante, Alckmin, nessa crise com os Estados Unidos, tem sido muito atuante, figura de proa. Né? Bem lembrado. Sim.
por exemplo, assim, em âmbito estadual, o Pampolha pouco fez. O Thiago Pampolha pouco fez como vice. De fato, teve uma saída esplêndida, indo para o TCE, saiu por cima, feita no momento em que Rodrigo era alçado a favorito para ser escolhido por Cláudio como sucessor, mas, de fato, como vice, foi figurativo. Gente, vamos usar o exemplo anterior. Quem foi a vice de Rafael Diniz? Conceição. Mas você sabe porque você cobriu a eleição. Pergunta ao eleitor. Sim, mas... Conceição Santana. Ninguém não lembrava. Eu lembrava que era mulher, porque você falou, mas não lembrava o nome dela. Assim. Eu não lembrava. Sim. Apaga. Depende do espaço, né? Apaga, isso. E como João Paulo frisou, depende do peso da tinta da caneta. É isso aí. Exato. Então, é raro hoje você ver um município em que você confie no seu sucessor, no vice, um cargo, quer dizer, uma atuação tão presente. E acho que essa é a tendência até pensando em 28. Se pensarmos que Vladimir vai sair ano que vem, Frederico Paes vai assumir de fato o cargo como vice, a tendência é que ele também se candidate à reeleição em 28, desculpa. Acho que essa é a lógica. Só para fechar aqui da minha parte, para vocês fiquem à vontade, mas assim, com relação à questão dos percentuais de voto, Vladimir também apresentou aqui que a capital e a Baixada, metropolitana e Baixada, aquela região toda, elas se anulam na medida em que uma tem 36%, outra 38% dos votos do estado do Rio, e o interior fica como o voto decisivo. E ele, por ser o prefeito da maior cidade do interior, talvez atraia aí esses olhares, essas atenções. João Paulo, só uma questão. Essa questão de política, a gente fica de manhã toda. Só para fechar, a gente fala muito aqui, a Luísa sempre lembra também, que tem uma pendência de Washington Reis na justiça com relação a um terreno... Um loteamento. Um loteamento. Isso é possível, porque assim, me parece que essa coisa ambiental, ela é muito severa, ela é muito mais rígida, talvez com poucos recursos, você que é o cara para falar. Você acha possível reverter essa situação? E hoje ele não pode ser candidato. E ele vir candidato, então, de fato, ter o nome liberado para ser candidato, o Washington Reis? Só para complementar, como você tem, está em análise no Supremo. Nossa história é farta em exemplos de impossibilidades revertidas em domingos pelo Supremo. Então, nossa história ela é farta em exemplos de candidatos até então inelegíveis e numa canetada serem tornados elegíveis. E vice-versa, né? Então, acho sim possível que o Washington Reis venha candidato. Acho sim possível que o Washington Reis consiga reverter, consiga efeito suspensivo. Embora acho que no cenário atual ele é mais um player secundário, acessório que você quer ter consigo do que um protagonista principal dessa trama. Acho que ele é mais aquele que você gosta de estar perto do que efetivamente aquele que vai ditar as normas, né? Então, acho que a lógica dele hoje é valorizar o passe, tornar-se alguém com passe valorizado para poder conseguir se vender, conseguir apoio, conseguir estar juntos e conseguir, obviamente, uma proposta que o valorize. Podemos esquecer também que o que Fux talvez tenha feito ontem, a condenação provável de Bolsonaro, o Washington Reis fez com a pré-candidatura de Rodrigo governador, né?
Sim. Um dano considerável. Sim, ali eu acho que foi um erro estratégico grande. Mas, não sei, obviamente, o que havia por trás, mas em política a gente tem que, às vezes, sopesar as decisões com base nos impactos que ela pode trazer. E isso eu acho que não foi muito mensurado. Então, assim, em política, aquela questão de a ferro e fogo, de ser, como é que eu vou dizer, intransigente, talvez puna uma decisão mal tomada. E, assim, é fato, tá? Como diz João Paulo, política, né? A frase aí do Magalhães Pinto é como nuvem, né? É isso aí. Mas da exoneração de Reis até o presente momento, até agora, até ontem, pelo menos, quando eu apurei, isso cindiu também o Rodrigo Cláudio Castro. Pode mudar agora, mas de lá até aqui, eles cindiram internamente. Pelo que eu ouço aí de comentários, estão até sem se falar. E Castro diz que não sai hoje, eu dizia até ontem, que não sai antes do 4 de abril nem a pau Juvenal, agora com a menininha potencial. É isso aí. Pode mudar hoje, mas até ontem era o que ele dizia. É política. Você pensa o seguinte, numa canetada, ele perdeu o governador e perdeu o Bolsonaro. E aquela reunião em Búzios, Flávio pediu, cara. Foi. E Rodrigo disse não. Aí Bolsonaro, então também não tem meu apoio. Acabou. Você vê que alguns institutos, quando botam Flávio, tiram o Rodrigo, porque Rodrigo sem apoio de Bolsonaro de fato, não conta. O peso em um Estado conservador como o nosso, do clã, da família Bolsonaro, é grande. Você vê que alguns institutos, quando bota Flávio, tiram o Rodrigo e tiram o Washington, porque os dois, né? O Washington, que é bolsonarista de primeira ordem, né? Desde lá de 2018, e o Rodrigo, porque chegou até a promessa de apoio, né? E jogou pela janela com a exoneração de Washington Reis. Sim. Mas desculpa, não, perdão. João Paulo é advogado foi advogado dos Bacelar há muito tempo, eu sei que deve ter algumas causas ainda, mas é aquela coisa de São Sandoval Quaresma, do professor Raimundo, né? Conseguiu tirar a Pampolha do caminho, botou a Pampolha no TSE, entregou SEDAI, tudo bonito, conseguiu a promessa de apoio de Bolsonaro, tá indo tão bem, cara. O certo agora é ele virar Rodriguinho Paz e Amor. É ele mudar aquela forma dele, chegar, vem cá, olha só, a partir de hoje, vamos aqui conversar mais. Washington, chega para cá, pô, você é parceiro, você nunca devia ter saído daqui, sempre meu amigo de longa data. Se de fato a política exige isso, a política exige que você, às vezes, relativize os seus interesses em prol do coletivo. Então, às vezes você está com alguém que não é porque você ama, mas porque você tolera e, naquele contexto, para você, ele é importante. Então, isso é que precisa hoje ser mensurado. Eu acho que não vai acontecer. Mas se acontecesse a ligação de Rodrigo para Washington, eu tenho certeza da primeira palavra. Irmão! Ele é bom. No irmão. A segunda de Washington que a gente não consegue imaginar. Se bem que irmão é isso, né? Briga, irmão. Irmão é isso mesmo. É isso aí. Gente, se deixar, nós vamos emendando aqui. E isso vai embora. Daqui a pouco vai chegar o irmão de Aloysio e vai falar: irmão, acabou aí pra vocês, hein? O Cristiano sempre manda as mensagens dizendo: Nogueira, olha a hora. Gente, obrigado aqui pela participação, João Paulo. Excelente sempre, como sempre. Espero que a gente tenha aqui
mais uma vez a sua presença também lá, daqui a um ano um ano e 11 3 dias, 22 dias, algumas horas. E algumas horas, exatamente, nas nossas coberturas aqui, tanto da rádio quanto da Plena, sempre sua ilustre presença com a gente para nos fortalecer aqui nos comentários técnicos e também nos seus conhecimentos políticos. Só não vou desejar boa sorte para você sábado, porque vai ser contra o Fluminense e o Corinthians não vai bem, né? O Fluminense sempre ganha. Forte abraço, amigo. Obrigado, bom dia, até mais tarde. Tô te esperando aí, mais tarde eu te perturbo de novo aí. Amigo Claudinho, espero só apenas que a freguesia continue, que perpetuemos essa freguesia por mais algum tempo. É uma honra imensa participar contigo, com a Luiz, desse programa. Digo a vocês que a hora parece que não passa, que passa rápido, parece que não estamos aqui há 2h30 conversando. É assim, muito gostoso, prazeroso. E digo a vocês, quando precisarem de mim, eu sei que os assuntos aqui são mais variados, mas estou aqui à inteira disposição de vocês. Vocês mandam, eu cumpro. É uma honra, um prazer, sempre um privilégio estar com vocês. A todos os ouvintes que aqui também nos assistem, meu bom dia, e espero em breve estarmos juntos novamente. Futuro ministro. Vamos aproveitar, Luiz, enquanto a gente pode. Sempre falo, não perde uma. Forte abraço, João Paulo. Obrigado, Luiz. Obrigado também por hoje, né? E até amanhã, se Deus quiser. Agradecer, João Paulo, né, pela ótima entrevista. Passamos por vários assuntos, né? Como você falou, ele traz análise política já há algum tempo, né, nos processos eleitorais, pela hoje Folha FM, mas desde que era Continental, né? E faz com muito brilho. Logicamente que ele, como advogado de Gilberto, ele deu aqui a visão da defesa de Gilberto, né? Inclusive, citamos aqui a delegada, foi citada por João Paulo nominalmente, fica franqueado o espaço para ela se manifestar, se assim quiser. Basta ligar, entrar em contato com a produção, comigo, com o Nogueira, né? E amanhã vamos trazer, né, o Gilberto, que você já anunciou, Nogueira. Vamos trazer o Gilberto para falar aqui sobre essa experiência dele, mas não só sobre isso, também analisar as questões aí nacionais que estão na crista da onda com o julgamento no STF, né? E também tentar projetar aí a eleição com base em pesquisa, né? Daqui a um ano, 22 dias, e agora... vou fazer conta de hora, não, mas algumas horas. As urnas estariam 1h30 abertas já. 1h30. Legal, valeu então. Mais uma vez aí, obrigado a todos, você que nos acompanhou aqui pelas redes, pelo rádio também, a gente segue por aqui de volta. Nogueira, sim. Só mudar uma coisa. São Paulo brincou que ele está de ouro negro, mas na verdade ele está de tricolor, porque é vermelho, branco e preto. São Paulo. Mas se forem ver o símbolo do Corinthians, ele é branco, preto e vermelho. Pode falar. O tricolor paulista. Ainda mais me ofende, pô. Pior que São Paulo e Fluminense, eles têm essa mesma zoação aí, que lá os paulistas são bambinos, é a mesma coisa. Nada a ver, os caras não perdoam. Meu pai. Gente, aqui, bom dia pra vocês aí, fiquem em paz. Valeu. Você também que nos acompanhou até aqui, continue ligado, continue na Folha, a gente volta amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnóstico por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense. Vivemos na era da inteligência artificial. Tudo muda o tempo todo. Está tudo cada vez mais rápido. Eles escrevem, falam, até pensam por você. Mas no meio de tanta informação, quem te mostra